Urgente. O portal Assembleanos de Valor teve acesso a uma decisão bombástica. O Conselho Tutelar, em reunião com os pais de Miguel, por nomes Érica e Marcelo, e o pastor Marcinho Silva, proibiram o jovem pregador Miguel de Oliveira continuar pregando nas igrejas por tempo indeterminado. Graças a Deus que Miguel Oliveira foi proibido de pregar nas igrejas, no altar, no púlpito, onde não é lugar de criança, não é. Pessoal, o Miguel Oliveira foi parado pelo Conselho Tutelar. Somente o Conselho Tutelar conseguiu parar o Miguel. Na verdade, o Miguel não parou. Vão parar com as falsas profecias, vão parar com essas falsas curas, essas falsas palavras, tudo que foi falado, que foi profetizado. Olha, agora vai vir as consequências disso. Agora as pessoas já estão começando a cobrar. E aí, os pais e o pastor? O Conselho Tutelar fez uma advertência aos pais do pastor Miguel Oliveira, de 15 anos, que virou alvo de ameaças após acusações de explorar a fé alheia. Eu apurei que representantes do Conselho se encontraram com a família do religioso nesta terça-feira e proibiram a divulgação de vídeos da atuação do jovem em cultos evangélicos. Miguel Oliveira, que se diz profeta, poderá continuar pregando nas igrejas, mas sem a exposição midiática em redes sociais e veículos de comunicação que o fez ultrapassar 1 milhão de seguidores. Em caso de descumprimento, os pais de Miguel Oliveira estão sujeitos às sanções legais, o que pode levar até ao afastamento do filho. O Conselho Tutelar recebeu denúncia de que Miguel Oliveira estaria, possivelmente, envolvido em situação de exploração religiosa com suposta finalidade financeira e negligência dos genitores. A conversa com a família do pastor Mirim ocorreu na cidade de Carapicuíba, em São Paulo, onde ele mora, e foi acompanhada por uma equipe de psicólogos e neuropsicólogos. O Conselho Tutelar e o Ministério Público de São Paulo se debruçam sobre o quadro de violência psicológica a que Miguel Oliveira tem sido submetido nas redes sociais, após vídeos do pastor viralizarem. As duas instituições estão se comunicando entre si sobre o caso. Em um vídeo que gerou revolta, o pastor rasgou o laudo de leucemia de uma mulher e afirmou que a havia curado do câncer. Chamado de anticristo e profeta do demônio por críticos, o religioso também viralizou ao falar línguas desconhecidas durante os cultos, um suposto sinal de proximidade com o mundo espiritual. Miguel Oliveira afirma que nasceu sem o tímpano e sem as cordas vocais, mas que foi curado milagrosamente aos 3 anos de idade. Em conversa com a coluna, a assessoria do pastor classificou as ameaças como absurdas e disse que os pais do adolescente não querem mais expor o filho. Gente, olha só que caminho que essa situação ela tomou. Se fosse avisado antes, se fosse orientado antes, não teria chegado aonde chegou. Gente, isso criou uma revolta na internet, algo que é perigoso, muito perigoso. Nós não estamos felizes com isso, nós não incentivamos, nós não concordamos com ameaças, com qualquer tipo de violência a qualquer tipo de pessoa, qualquer idade, de maneira nenhuma, gente. Mas olha só o movimento que criou, algo que é muito triste. Então, nós temos que orar pelo Miguel. Miguel precisa se arrepender, o Miguel precisa cair em si e ver que muitas coisas que ele falou, que ele profetizou, ele estava copiando. Gente, eu estava olhando um vídeo do pastor dele, uma profecia que o pastor dele falou em 2018 para o Abílio Santana. Eu falei assim, meu Deus, eu nunca tinha visto o pastor dele falando, o Miguel fala igual. O Miguel tem aquela performance que o pessoal chama de domínio de palco, igualzinho o pastor dele. Então, nós não estamos aqui criticando agora o pastor dele de maneira nenhuma, mas agora as consequências elas vão vir e os responsáveis eles vão ter que estar do lado do Miguel, eles vão ter que estar ajudando o Miguel e nós, o que nós vamos fazer? Nós temos que orar por ele. Por quê? Porque é um jovem, ele precisa de um direcionamento de Deus, precisa estudar. Gente, ele precisa cumprir os deveres da idade dele, tudo tem um tempo, tudo tem uma hora, não é assim precoce não. Com alguém, outras pessoas vai ser? Vai, a gente sabe que algumas coisas passam, não tem jeito. Mas, gente, o Miguel passou dos limites. Estão se dizendo que é um personagem. O que é isso? Gente, algo assim fora do comum. Olha,
que o Miguel seja protegido, preservado por Deus e que ele venha realmente estudar, que ele venha realmente conhecer Deus na intimidade. E agora acabou essa revelações, negócio de anjo, aquele jeito que ele fazia nas igrejas, acabou. Então agora é hora de tomar os devidos cuidados agora que precisa, a obediência, viver a obediência. Vou colocar aqui um vídeo do pastor Flávio Amaral falando sobre o processo, como que o Miguel Oliveira processou ele, e ele também faz um alerta aos pastores, às pessoas que cederam lugar para o Miguel pregar. Gente, olha, tem muita gente que é responsável. Olha só quantas pessoas foram envolvidas nisso. Então acompanha comigo aqui. Graças a Deus, povo lindo de Deus, que Miguel Oliveira foi proibido de pregar nas igrejas, no altar, no púlpito, onde não é lugar de criança, não é. O altar é como um campo de batalha, onde a pessoa que está no altar, ela está à frente de um exército querendo ser instruído. Como é, Deus, que um jovem que ainda constitucionalmente é uma criança, e pode ensinar o quê? Taca, taca, tec, tec, tuque, 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 tec, tac, toque, tuque, of the power, the king, the best. Não. E pregai o evangelho a todas as nações, a todas as crianças. Ele não é proibido de falar de Jesus. Quem ouviu o Miguel Oliveira, um rapaz de 15 anos, no programa do César Cavalcante, falando que ele ganharia um processo contra mim. Ele zombou de mim, ele zombou do nosso trabalho, ele desfez de uma verdadeira obra de Deus, ele desfez de nós. Jamais ia vir pregar aqui, claro, a gente sabe por quê, aqui não dá lucro, não dá engajamento, o nosso ministério dá confusão, o nosso ministério traz escândalos dentro da igreja, o nosso ministério é uma vergonha para esse sistema gospel, o nosso ministério é motivo de ninguém nem querer falar comigo mais. O Marcinho falou no Instagram que Eliseu Rodrigues era um grande homem de Deus. Ele não é grande não, grande é Deus. Eliseu Rodrigues é pequeno de estatura, pequeno de vida, pequeno. Não existe grande homem de Deus. Júnior Trovão não é grande homem de Deus. Camila Barro não é grande mulher de Deus. Não existe. Vocês são os idólatras. Vocês são os perversos. Vocês são corruptos. Não tem esse negócio. Eu detesto essa mania feia de vocês de colocar o homem no pódio, no pedestal, como se ele fosse a figura máxima e soberana na igreja, o reverendo, o poderoso, o grande. Deus não divide a glória dele com ninguém, viu, Miguel? Por isso que Deus te abateu rapidamente. Nós fizemos um monte de ligações para pastores, para órgãos públicos, em audiência eu mencionei você, conselho tutelares, muita gente, conversamos com muita gente. E criou, foi criando uma grande dimensão de tudo que você está fazendo nas redes sociais e nas igrejas. A pataquada, a palhaçada, o desvaneio, o secretismo, a enganação, charlatanismo. Rasgar o exame médico de uma mulher e dizer que ela foi curada. Coitadinho de você. Coitadinho de você, Pinóquio. Projeto do mal. Eu nunca tive você como um jovem, adolescente e criança. Constitucional, sim.
Mas espiritualmente eu tive uma visão. Eu tive uma visão, Miguel, de você sendo o protótipo da raiz do mal. Um experimento. Uma pequena experiência do que vem por aí, do que está por vir. A Bíblia está cheia de versículos falando de falsos profetas, e nós temos um bocado. Nós temos um bocado que hoje amam você, defendem você. Um bocado de mercenários da fé. Mercenários da fé, grande homem de Deus, o homem usado por Deus, não cobra para pregar. Viu, pastor Júnior Trovão? Homens de Deus não fazem comércio da palavra de Deus. Viu, pregadoras, Camila Barros e Gabriela Lopes, vocês não são mulheres de Deus, vocês são comerciantes da fé. E a igreja precisa combater isso. A verdadeira igreja, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros homens e mulheres usados por Deus precisam desmascarar esse sistema medíocre de charlatões gospel, de comerciantes da fé, estelionatários da fé. O Miguel Oliveira, quem lembra? Quem ouviu? Quem viu? Coloca nos comentários. Coloca para eu ouvir, para eu ler. Eu vou ganhar o processo do pastor Flávio facilmente, 100%, porque eu sou uma criança perversa, criança maligna, com 15 anos, eu já tinha conhecido sexo, já estava nas ruas assaltando e já estava travestido de mulher, com 15 anos. Como é que eu era uma criança? Uma criança pode decidir mudar de sexo, uma criança pode pregar nas igrejas e ganhar cachê, hotel, a viagem de avião para cima e para baixo. Uma criança pode mentir, enganar as pessoas e pegar, roubar o título de profeta das nações. Porque daqui a pouco eu estava no Japão, nos Estados Unidos, em Dubai, fingindo ser homem de Deus. Miguel é uma grande criança de Deus. Vão pro diabo. Parem de ser medíocres e miseráveis, enganadores da fé. Vocês são covardes. Mas Deus tudo vê. Tudo. Nada fica em oculto. Nada. Miguel disse que ganharia o processo 100% de mim. Eu falei, ganha não. Você não ganha não, porque eu sirvo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sirvo um Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. Eu sirvo um Deus poderoso, grande. Grande é Deus. Não é pastor Eliseu. Pastor Eliseu é pequenininho, professor de etologia, homem pregador e prega muito bem. Tem minha admiração e tem meu respeito. Miguel Oliveira, você jamais ganharia processo. O Conselho Tutelar foi atrás de você. Graças a Deus. Graças a todos nós que denunciamos essa patifaria. Agora vamos lutar para acabar com esse comércio da fé que esses grandes líderes e pregadores fazem. Charlatões que fazem stand-up com a Bíblia e com a palavra de Deus. Bem, pessoal, como eu disse no início, a gente precisa orar pelo Miguel para que ele se arrependa, para que ele caia em si e para que ele de fato conheça Deus, o Evangelho e a palavra e deseja viver o que está proposto para ele, na idade dele e no tempo dele, não queimando etapas, passando por cima de tudo e fazendo coisas que não são bíblicas, distorcendo a palavra. Não, de maneira nenhuma. Que o Miguel seja restaurado, que ele cresça saudável, feliz, abençoado, que ele seja próspero nos estudos dele, que ele faça faculdade de teologia também, que ele possa ser uma pessoa lapidada por Deus em nome de Jesus. Gente, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostado, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho das notificações, deixe o seu like e não se esqueça de compartilhar com mais pessoas.
Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.